Saudações pessoal, eu sou o professor Júlio Papeschi, responsável técnico pela Rede Runner de Academias. Quero desejar boas-vindas para você que está participando do programa Runner em Casa. Eu trago informações a respeito de diversos assuntos sobre atividade física e saúde. Quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre diabetes. Alguns dados sobre o diabetes, eles são importantes para a gente entender a gravidade dessa doença, sobretudo na saúde do brasileiro. Então, nos últimos 10 anos, para vocês terem ideia, o número de diabéticos no Brasil ele aumentou 60%. Isso daí fruto da alimentação não adequada e da ausência da atividade física. A gente tem uma população, a população brasileira é predominantemente, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso, mais de 50% com sobrepeso, e desse percentual, 20% está obeso. Isso é um fator desencadeante da diabetes. E como você descobre que você está diabético? Então, a gente tem alguns valores de referência. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela estipula alguns valores que são os valores que você faz naqueles exames de sangue. Quando o médico ele pede um exame de sangue, então a gente encontra a concentração de glicose por decilitros de sangue, né? Então, a gente fala que hipoglicemia é quando você tem 70 mg, abaixo de 70 mg de glicose por decilitro de sangue. Quando você tem alguma coisa em torno de 70 a 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue, a gente fala que você está com a glicemia normal. Entre 100 e 126, a gente fala que você está pré-diabético. E acima de 126, acima de 140, a gente está falando que você é diabético. Todos esses valores a gente está falando que são referenciais em jejum. Quando a gente fala na situação alimentar, alguma coisa próximo de uma refeição com 75 gramas de carboidratos, aí esses valores, essas referências, elas são um pouquinho maiores. Então, entre 100 e 126 ainda é considerado a glicemia normal. Entre 126 e 140 pré-diabetes, e acima de 140, aí esse referencial é um pouquinho maior, alguma coisa em torno de 200 miligramas por decilitro de sangue, a gente está falando de diabéticos, né? E como que a gente baixa essa glicemia? Então a gente baixa essa glicemia de algumas maneiras. A gente baixa essa glicemia através da alimentação e a gente baixa essa glicemia através do treinamento. Existem as intervenções medicamentosas, e as intervenções medicamentosas elas vão ser prescritas pelos médicos. No entanto, a gente vai falar agora sobre o treinamento especificamente. (10% da população mundial é acometida pela patologia. O diabetes ele pode ser classificado de duas formas: diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. E daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a diferença entre esses dois tipos de diabetes, tá bom? Mas a gente vai falar sobre o treinamento e como o treinamento ele é bacana para baixar a glicemia na sua circulação. Então vamos lá. O que acontece? Quando você consome um alimento, sobretudo os carboidratos, esse alimento ele é absorvido pelo seu intestino e esse carboidrato ele cai na circulação. Caindo na circulação, ele passa pelo pâncreas, e o pâncreas é um órgão muito importante e é o órgão que ele acaba produzindo a insulina. A insulina é um hormônio que é responsável por sinalizar a sua célula para fazer a captação dessa glicose. E essa glicose circulante entrando na célula, ela diminui os prejuízos da hiperglicemia. Falaremos um pouco mais à frente sobre os prejuízos de você manter essa glicemia elevada. Então, onde a atividade física ela entra de uma maneira bacana nesse universo? Quando você faz atividade física e você contrai a musculatura, seja lá fazendo uma atividade com característica aeróbica, por exemplo, a natação, a corrida, o ciclismo, ou mesmo fazendo um treinamento de força, como a musculação, como a aula de treinamento funcional, como as aulas de ginástica localizada,
você leva uma vantagem, porque o seu músculo ele não tem necessidade da insulina, da presença da insulina para que a glicose ela entre na célula. Então, transitoriamente, temporariamente, existe um aumento da permeabilidade da entrada da glicose para o interior da sua célula. Isso é uma vantagem que faz com que num período de 24 horas você aumente em 100% e você melhore em 200% a eficiência da utilização da glicose no interior da célula. Então olha o quanto é bacana. Você melhora em 100% o transporte da glicose e esse benefício ele se estende por 24 horas e você aumenta em 200% a eficiência dessa utilização da glicose por conta de alguns mecanismos intracelulares que são facilitados, que são potencializados pela última sessão de treinamento. Então é fundamental para o diabético, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, que ele execute atividades físicas de maneira regular. Voltando aqui para o nosso bate-papo, eu quero agora falar para você sobre a diferença entre diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. A gente fala aqui nesse bate-papo de uma maneira um pouco mais informal, evidentemente que transformando de uma linguagem científica para uma linguagem mais palatável. Então vamos lá. A gente tem, para transportar a glicose para o interior da célula, a gente depende da presença da insulina. E a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Acontece que em alguns momentos o pâncreas ele para de produzir insulina. Quando ele para de produzir insulina, normalmente em função de uma doença autoimune, é que a gente chama de diabetes do tipo 1. Então a diabetes do tipo 1, o pâncreas não produz insulina. E quais são os sintomas que normalmente os indivíduos com diabetes do tipo 1 eles acabam percebendo, né, que tem alguma coisa errada? Sentem muita sede, perdem muito peso, tem poliúria. Então são alguns sintomas que é necessário que se fique alerta, um cansaço muito grande. Então é importante que indivíduos que estão com esses sintomas, eles procurem endocrinologista e façam exames para entender se a insulinemia ela está correta. Então, diabetes do tipo 1 acontece em situações nesse formato. Diabetes do tipo 2 já é diferente. O pâncreas, ele produz a insulina. Poxa, mas se ele produz insulina, então por que essa glicose ela não entra na célula? Por que essa glicose ela fica circulando e o que a gente chama de hiperglicemia, né? Quando você faz um exame de sangue, tem um monte de glicose circulando. Porque acontece assim: o seu pâncreas ele produz a insulina, mas quando a sua insulina ela chega na sua célula, ela encontra resistência. A gente chama isso de resistência à insulina, é o nome realmente que se dá. Então a sinalização da insulina na sua célula, imagina como se fosse uma chave. Se a insulina fosse uma chave e a sua célula ela tem uma fechadura, então ela encaixa nessa fechadura, e quando ela encaixa na fechadura e ela roda e ela gira, ela consegue desencadear uma série de processos que fazem com que essa glicose ela se torne permeável e ela entre. Porque em condições normais a glicose ela não consegue entrar sozinha na célula, ela consegue entrar na presença da insulina ou com o treinamento, como nós já falamos no vídeo anterior. Então a atividade física ela é fundamental nesse aspecto, porque a glicose ela consegue entrar sem a presença da insulina. Agora, com a presença da insulina, ela desencadeia um processo que abre as portas da sua célula para a entrada da glicose. No entanto, no diabetes do tipo 2, a glicose, a insulina, ela chega até a célula, mas ela encontra resistência. A sinalização ela não acontece da maneira correta. Existem medicamentos que melhoram essa condição. No diabetes do tipo 1, o tratamento normalmente ele se dá, normalmente não, ele acontece em via de regra com o uso da insulina. Então os indivíduos se tornam insulino dependentes, eles têm que usar insulina, ou existem dois tipos de insulina, de ação rápida ou de ação lenta,
dependendo das características de alimentação e de treinamento, o médico vai acertar essas dosagens. No diabetes do tipo 2 pode ser necessário a utilização de medicamentos que melhorem essa sensibilidade da entrada da glicose para o interior da célula, que controlem essa glicemia, mas voltando a insistir, a atividade física para os dois casos passa a ser uma estratégia fundamental na vida do diabético.